O encontro de duas Itacoatiaras, uma do Amazonas, a outra do Rio de Janeiro. A história do jiu-jitsu na Amazônia com seus grandes campeões. E uma animação baseada em um mito japonês contando uma história do Alto Rio Negro. Esses são temas de novos filmes do cinema amazonense que devem chegar às telas nos próximos meses. E eu, Caio Pimenta, converso com os diretores destas produções, Sérgio Andrade e Patrícia Gouveia, de Itacoatiaras, o Heraldo Daniel, de Clã das Jiboias, e também o Bruno Vilela, de Adeus, Querido Mandi. Então sejam muito bem-vindos. Tá no ar mais um podcast do Cine7. Para começar esse podcast, eu falo com a Patrícia Gouveia e o Sérgio Andrade, que estão preparando um longa de documentário que é Itacoatiaras. Patrícia, Sérgio, muito bem-vindos aqui ao podcast. Eu queria começar com a Patrícia perguntando como é que vocês dois se conheceram. Você veio para cá, para o Amazonas, para conhecer o Sérgio, ou foi o Sérgio que foi até você aí no Rio de Janeiro? Então, eu conheci Sérgio na residência artística Lab Verde Art Immersions in the Amazon, que acontece todo ano, né? E é uma residência artística internacional para a qual eu fui selecionada em 2017. É uma produção e curadoria da Lilian Frage, aí de Manaus. E todo ano eles convidam um artista de Manaus, né? Um artista do Amazonas. Uhum. O Sérgio era o convidado desse ano. E a gente se conheceu nessa residência artística. 2017, né? 2017. Em julho de 2017, e que foram 10 dias de imersão. E a proposta dessa residência é unir arte e ciência. Então, a parte da residência é num barco, no arquipélago de Anavilhanas, e depois a gente fica baseado no acampamento dos cientistas do INPA, na reserva Adolfo Duque, que é no município de Itacoatiaras. Lugar lindo, fenomenal e muito inspirador, inclusive. Então a gente se conheceu nessa situação, nos tornamos amigos, e desde então, uma troca intensa, porque o Sérgio, logo depois, se não me engano, ele veio para o Rio, passou uma longa temporada aqui editando o terceiro longa dele, e a gente conversava muito, e assim, e ele passou aí muitas vezes para minha casa de Itacoatiara, em Niterói, e que é um lugar da minha vida, o meu grande, assim, é o meu lugar no mundo, né, desde que eu sou criança, enfim, é o meu santuário. E o Sérgio, e a gente começou com essa conversa, né? Como pode haver dois lugares tão distantes com a mesma toponímia, né? Uhum. Só que realmente a gente só foi assim pensar, vamos fazer alguma coisa em relação a isso, né? Vamos fazer uma proposta de roteiro, um filme. A gente precisa pesquisar sobre isso. Quando a gente fez uma viagem juntos ao México, no final, em dezembro de 2019, e voltamos em janeiro de 2020, e a gente fez esboçou primeiro o roteiro, a primeira ideia, numa viagem longa de ônibus entre a cidade do México e Oaxaca. Então, assim, nada como uma boa viagem de ônibus para, enfim, surgir uma ideia, e a gente materializou, a gente começou a escrever em editais, né? Aí veio logo a pandemia. Bem esboço mesmo naquela época. Veio a pandemia, né? A gente voltou do México, o mundo parou. Tudo isso aconteceu e a gente ficou ano passado trabalhando mais essa ideia e inscrevendo nas oportunidades que surgiam, né? E aí até que a gente foi selecionado pela Lei Aldir Blanc, né? E nos estimulou muito a inscrever lá. E eu, naquela época, eu estava retomando minha amizade com o Henrique Amude, porque nós já éramos amigos de longas datas, só que eu tinha perdido o contato com ele, e aí ele veio para cá por causa da pandemia, né? Ficou morando com os pais aqui em Manaus, e aí eu retomei esse contato e falamos desse projeto com ele, apresentei ele para a Patrícia, e resolvemos inscrever na Lei Aldir Blanc, aqui em Manaus, pela produtora Cris Ferreira,
e lá no Rio de Janeiro pela produtora do Henrique, que ele tem uma produtora que é sediada no Rio de Janeiro, né? Então nós ganhamos a Lei Aldir Blanc nesses 2 estados, no Amazonas com a Cris e no Rio de Janeiro com o Henrique. E assim, só para quem está nos ouvindo, nos vendo, o Henrique Hamoud é um baita produtor daqui, também diretor, roteirista. No passado, em 2020, ele fez o curta-metragem junto com o Lucas Rossi, chamado Atordoado, Eu Permaneço Atento. Foi exibido em Gramado, está circulando em diversos festivais. Agora, e o Lucas Rossi é nosso assistente de direção no Itacoatiara e editor. E montador, isso. A equipe tá se adeitando, né? Estão em família aí. E o legal, vocês estavam falando tanto de viagem, a gente foi pro México, a gente foi para lá, eu fiquei com uma saudade de viajar imensa, mas enfim. Nossa, vou controlar. O México é uma covardia, um lugar maravilhoso demais. Qualquer lugar, hoje em dia, a gente já tá indo aqui, às vezes a gente já tá feliz, assim, mas enfim. Sérgio, e aí também, Patrícia, eu queria que vocês falassem o que assim, Sérgio, em relação à Itacoatiara do Amazonas, a Patrícia já deu uma dica aqui, já falou um pouquinho sobre a Itacoatiara do Rio, mas eu queria que vocês, cada um falasse o que vocês observaram nessas Itacoatiaras que vocês estão pretendendo levar para a tela. Na verdade, assim, a pesquisa que a gente fez, né, a partir do momento que a gente ganhou o prêmio, a gente começou a pesquisar o que poderia estar unindo esses lugares, porque isso era uma hipótese, né? Deve existir uma história por trás. A pesquisa que apontou realmente a grande ligação histórica dos povos indígenas tupis, né? O filme faz essa ponte, mas eu acho que o filme tem essa coisa do encontro, né? A minha Itacoatiara, como eu falei, é o meu santuário, é um lugar extremamente preservado, é um bairro da região oceânica de Niterói, um dos poucos lugares preservados do Rio de Janeiro, do Brasil, assim, mas através de muita luta da Associação de Moradores, né? Então é um lugar que desde a minha infância ainda permanece um lugar selvagem, um lugar de silêncio, um lugar de natureza exuberante, um lugar de respeito, assim, né? Onde a natureza não é um pano de fundo, a natureza é uma protagonista. E é isso também que eu acho que o filme vai trazer, né? Tem uma cultura do esporte, do surf, é um dos grandes mecas do surf brasileiro e mundial. E aí, né, o que pode ter por trás nesse lugar, que liga esse lugar a Itacoatiara do Amazonas, que é um outro lugar com tão complexo, tão rico, né? Que é o lugar da floresta, do rio, né? Com esses ritmos das cheias do rio. E aí, Sérgio pode falar mais. A minha aproximação com a Itacoatiara daqui é bem diferente da Patrícia com a Itacoatiara de Niterói, porque a Patrícia mora lá, né? Já eu tenho também uma observância meio icônica, como se Itacoatiara fosse um ícone aqui da história do Amazonas, da geografia. Eu sempre, na minha infância, passava por Itacoatiara, porque minha mãe é natural de Maués, né? E Maués ficava... Para chegar a Maués, você tem que fazer uma escala em Itacoatiara. Então, eu sempre lembrava daquele porto à noite, de madrugada, de Itacoatiara, a gente chegando lá, pegando pessoas para ir para Maués. Então, teve sempre presente na minha vida, mas de uma forma mais icônica, né? De uma forma mais lendária, digamos assim. Mas já fui lá, acho que a última vez antes da filmagem que eu fui a Itacoatiara, eu tinha uns 25 anos. Fui passear lá, não sei, acho que foi até de lua de mel, não lembro, mas enfim. Já tem mas sempre achei muito interessante aquele rio Amazonas lindão lá na frente. E eu acho que o fato de eu ser amazonense pesou mais forte, né? E é realmente um gancho muito interessante. Duas localidades com nomes iguais e tão opostas em várias coisas e tão diferentes em várias coisas, mas ao mesmo tempo a gente encontra algumas similaridades, né? Isso que é Brasil, é a mesma cara do Brasil mesmo. Eu queria saber como é que foi, assim, primeiro eu vou perguntar, porque de uma questão, a gente estava aqui batendo o papo antes de começar a conversa, e a Patrícia estava falando
do que cercou a produção, né? Que foi, infelizmente, essa questão da Covid, da pandemia. Eu queria que você falasse, Patrícia, e o Sérgio também, por favor, quais eram os planos, o que foi mudando durante para se adaptar a essa situação da pandemia. Vocês gravaram em 2021, certo? O filme. Então, foi no momento que a pandemia no Brasil, a gente acabou com o ano com 194 mil mortos e a gente já está com 560, ou seja, a maioria das mortes, o pior momento da pandemia aconteceu agora, em 2021. E foi nesse período que vocês gravaram o filme. Quais foram as dificuldades? O que vocês foram enfrentando? E o que mudou no planejamento que vocês tiveram que rebolar ali para conseguir fazer o filme? Assim, a gente está vivendo um momento mais tenso das nossas vidas, né? Assim, quando a gente soube da notícia que a gente tinha ganhado esse prêmio, era muita felicidade, muita alegria por poder estar fazendo um filme, trabalhar com arte nesse momento que nós somos inimigos, né? Inimigos do governo, inimigos. Mas ao mesmo tempo, assim, a questão da produção, a gente fez a produção totalmente online. Só para você ter uma ideia, eu não conheço o Henrique ao vivo, né? O Henrique trabalhando na base online, a gente fazia reuniões quase diárias ao longo do mês de janeiro, fazendo agendas de filmagens, né? Só que elas iam caindo, né, de acordo com... Né, Niterói foi um dos lugares mais estritos em termos de controle, assim, houve alguns lockdowns, né, e chegou um momento, o que acontece? A lei Aldir Blanc estava com prazos de entrega muito estritos, né, a gente era praticamente assim, como que a gente vai filmar nesse contexto? Então a gente ia primeiro filmar no Amazonas em janeiro, só que aí houve um agravamento da situação no Amazonas, aí a gente teve que cancelar tudo, com passagem já comprada para eu ir, e aí a gente inverteu a filmagem, a gente teve que começar pelo Rio de Janeiro, porque Itacoatiara e Niterói é um dos lugares mais controlados de baixo risco, né? Eu estava vivendo lá, a nível de, assim, pouquíssima gente na rua, e a gente resolveu assumir o partido de que o filme lá, né, nessa parte aqui, seria um filme mais contemplativo, né, onde esse vazio também fizesse parte. Só que assim, nas semanas que a gente ia filmar, veio um lockdown, e aí a gente só, pra você ter uma ideia, a gente só tinha um horário para filmar na praia, aberta de 6 às 10 da manhã. Então o nosso dia começava invariavelmente pelas 4:30 da manhã. E filmando com assim, ao mesmo tempo a gente tem uma equipe toda testada, então é quase que uma utopia viver assim com um mini grupo, todo mundo testado e podendo estar um pouco mais relaxado, mas mesmo assim com diversas questões. Entre Rio e Manaus e Itacoatiara e Amazonas, a gente fez quantos testes, mais ou menos, a equipe? Uns 4, né? Acho que sim. Foi muito tenso. Aí a gente resolveu começar pelo Rio. Nariz, milhões de vezes. Lucas teve, né, Covid na semana que a gente ia filmar no Rio e a gente teve que adiar. Enfim, aí a gente resolveu fizemos. Algumas coisas a gente não conseguiu fazer, outras sim, outras foram surpreendentes e tal. E depois a gente resolveu fazer no Amazonas, março, abril, porque a Valentina Ricardo, que é a diretora de fotografia dessa parte do Amazonas, que a gente queria trabalhar com ela, era a janela que ela tinha disponível, né? Porque até então a gente teria que estar fazendo entregas assim, tipo, abril. E aí, assim, logo depois que a gente filmou é que veio um adiamento da lei Aldir Blanc, que a gente vai poder entregar no final do ano. Mas, ao mesmo tempo, já tinha feito. A gente agora está, na verdade, ainda faltando algumas coisas. A gente está em busca de investidores, patrocínios e organismos internacionais, porque faltam 20% para filmar ainda. A gente não pôde fazer... A gente não pôde fazer... Porque a gente pegou essa cheia maravilhosa, mas ao mesmo tempo a gente foi impactante, né? A gente fez cenas impactantes dessa cheia, mas ao mesmo tempo a gente não pôde fazer uma coisa que estava abaixo do rio, né? 8 metros abaixo do rio, que é um sítio arqueológico que tem em Itacoatiara. Então a gente precisa filmar isso, a gente precisa fazer umas coisas aqui no Rio de drone. Então a gente agora, na verdade, está em busca de financiamento para a gente poder acabar de filmar, finalizar o filme e lançar, né? A gente está na expectativa de respostas, assim, agora até setembro.
E você, Sérgio, essa experiência, eu queria que você falasse um pouquinho, a Patrícia deu já a visão dela e a sua, como é que foi? Primeiramente, fora do escopo da pandemia, mas é o primeiro filme da Patrícia, é a primeira incursão dela no audiovisual, né? Ela é artista visual, embora ela produza os vídeos dela num escopo mais artístico, mas é a primeira experiência dela e é o meu primeiro documentário, como eu estava até te falando ontem. Isso é incrível, porque eu fiquei embasbacado que quando a gente está fazendo uma ficção, filmando uma ficção, a equipe parece que some, assim, parece que o diretor é tudo muito dependente do diretor. Num documentário, eu acho que a equipe toda participa, a equipe toda é diretora, entendeu? As respostas que temos para situações que acontecem inesperadamente são muito mais coletivas, as tensões são muito mais coletivas. Eu acho que numa ficção é tudo mais concentrado no diretor, na equipe de direção. E eu achei maravilhoso. Eu só quero fazer documentário agora. Ou então uma coisa híbrida. Então, em primeiro ponto, tem isso. E em segundo lugar, que eu acho que a gente, embora seja... eu nunca tinha trabalhado com o Henrique, por exemplo. A Patrícia nunca tinha feito filme assim, né? E o Lucas também nunca tinha trabalhado comigo. Então, pela primeira vez, a gente estava experimentando coisas e deu tudo muito certo. Foi tudo muito bem organizado e azeitado. Acho em grande parte também porque o Henrique segurou firme ali. E mesmo sem sair de casa, tudo pelo computador e mais a gente também, claro. Tudo deu certo. E é incrível isso. Acho que isso se deve ao fato de ser um documentário mesmo. E a gente estava meio que... Eu, claro, já conhecia Itacoatiara do Rio de Janeiro, mas a Patrícia não conhecia a do Amazonas. Mas eu acho que eu também não conhecia tudo, entendeu? Eu estava conhecendo ali, eu estava descobrindo lá também, e ela também descobrindo aqui. Então, foi delicioso fazer, apesar da Covid, apesar da pandemia. Eu acho que a gente também, no manejo com a pandemia, se saiu muito bem. Tá? A gente tinha uma van no Rio de Janeiro com um número limitado de pessoas por causa de Covid. A gente seguiu todos os protocolos. Aqui no Amazonas também, todo mundo, a gente comprou muita máscara, muito álcool. Aqui, então, principalmente, tinha que ter. Nos dois lugares a gente teve as medidas necessárias mesmo. É que aqui o negócio mesmo com uma equipe que mudava, né? Porque no Rio de Janeiro, a Andréa Capella era a diretora de fotografia. Aqui em Manaus era a Valentina. Aqui no Itacoatiara do Amazonas, a Valentina. A equipe de Manaus, do Amazonas era uma equipe, a equipe do Rio era outra equipe. Então, assim, foi bem interessante essa... Então, a gente vai ter meio que, assim, quase que 2 pequenos filmes dentro de um filme que vão, de alguma forma, tecer uma história. E, Patrícia, eu queria saber, assim, de você. O Sérgio falou que é o teu primeiro trabalho. Como é que foi essa experiência? Né? No audiovisual, fazendo um longo e tudo mais. Queria saber de você, como é que foi essa experiência, se teve alguma coisa que te surpreendeu, que você só foi na hora de descobrir. E, Sérgio, já deixo para você uma outra pergunta, que você está voltando a trabalhar com co-direção, né? Você chegou a fazer Antes do Tempo Não Acabava com o Fábio Baldo. Como é que você gosta dessa dobradinha, desse casamento assim que você tem com os seus diretores no set? Como é que funciona isso? Mas primeiro a Patrícia, por favor. Primeiro a Patrícia, eu tenho algo a falar sobre isso. Então, na verdade não é meu primeiro trabalho audiovisual, porque eu trabalho com audiovisual, né, já há muito tempo. Grande parte do meu trabalho é de videoarte. Eu diria que o primeiro trabalho audiovisual é dentro da hierarquia do cinema, né? Dentro da forma, do modus operandi do cinema. Exatamente o que eu quis dizer. Que é outra... Sim. Que é outra história, né? Porque em todos os meus trabalhos audiovisuais sempre sou eu, no máximo um assistente, né? Depois trabalhando na edição com uma outra pessoa, editando e montando, né? Então, assim, eu tenho uma prática, assim, de documentário, experimental, vários trabalhos, que é muito silenciosa, né? Eu vou ali, meio que a minha ideia é que eu desapareça. Já o cinema, né, assim, a equipe muito pequena, como era o nosso caso, tem um corpo, né? A gente chega no lugar
e chega, né, o boom do som. Chega e a gente está chegando, é um corpo. É um corpo, né? E não tem como você não ser notado, né? E existe toda uma questão de como desnaturalizar a pose, né? E de fazer a coisa fluir. Isso fica evidente quando você vê as filmagens, né? Eu estava agora esses dias trabalhando com o Lucas. Existem coisas que realmente, assim, não dá para, né? Ficam muito artificializadas, né, no campo do documental. Outras fluem, que eu acho que é o acaso, né? Eu gosto muito de trabalhar com acaso. O meu trabalho tem muito a ver com o acaso. E eu acho que o documental tem isso, né? De trazer o acaso para dentro do filme. Então, assim, para mim, isso é uma coisa nova, né? Como lidar com isso, assim, com um corpo que aparece muito, né? Então, para mim, isso é muito novo. Mas, assim, embora eu goste muito de trabalhar em equipe, porque, assim, afinal, no terreno das artes plásticas, eu adoro montar, né? Eu que monto todas as minhas exposições junto com as pessoas, e eu também dirigi, fundei a principal escola de fotografia durante 20 anos aqui no Rio, Ateliê da Imagem. Então eu sempre trabalhei com equipes grandes, né? Então, assim, trabalhar com equipe sempre foi um prazer para mim. Eu gosto muito dessa parte, mas na hora de filmar, essa coisa de estar muito presente o corpo do grupo, né, da equipe, foi uma coisa nova para mim, assim. Mas eu gosto muito, né? Eu gosto muito de lidar com acaso. Agora, o que acontece, como a gente estava filmando num contexto de Covid, a gente meio que tem que fazer um esforço mental, assim, 3 vezes maior para ações que eram banais pra gente, né? Você tem que prestar muito mais atenção nos seus gestos e na proximidade da máscara e de não sei o que, nos protocolos. Então isso cansa, mas não é porque a experiência do cinema, essa experiência de como filmar numa pandemia, né? Sinto que você vai fazer mais, então, longas. Isso não vai lhe impedir, então. Você gostou de brincar com longas metragens? Curtas, né? Eu já fiz 2 curtas, eu tenho 2 curtas, sim. Mas são curtas experimentais, nunca circularam em contexto de festivais de cinema, são curtas, meus trabalhos de vídeo sempre foram feitos no contexto de exposição, enfim, festivais de artes visuais, mas assim, o meu flerte com o cinema sempre foi muito grande, porque é efetivamente uma das minhas maiores fontes de inspiração, assim, eu sou super, assim, cinéfila, né, mas não tinha a experiência do fazer, né? E eu acho que o assistente de direção, né, o caso Lucas, assim, teve um papel muito importante, né? Ele fica costurando ali tudo, né? Então, é isso, é um fazer coletivo na máxima potência, né? Não existe cinema se não existir todas as pessoas trabalhando junto, né? Isso é muito interessante. Sérgio, e você, agora você tocou num assunto bem interessante de falar, que é essa experiência de co-dirigir, né? Eu imediatamente me lembrei de um jantar que nós tivemos no Festival de Berlim, quando antes o tempo não acabava, estava lá. Eu e o Fábio fomos, e era um jantar com outros diretores que estavam também na mesma competição, né? E aí chegou um diretor, apresentaram para a gente, e ele começou a fiscalizar eu e o Fábio, olhar para nossa roupa. Aí o que foi? Ele, não, eu estava vendo que vocês estão machucados, se vocês estão vivos mesmo. Porque 2 diretores... eu não consigo entender como é que vocês conseguiram. Mas é isso, talvez o Fábio seja um pouquinho mais... Olha aqui, falando mal do Fábio. Fábio seja um pouquinho mais ciumento. Mas acontecem coisas assim que eu não sei administrar, que eu não sei manejar, entendeu? Que é, por exemplo, vai dar como ontem eu até falei para a Patrícia, um outro jornal de Manaus fez uma entrevista comigo e só pude porque a menina estava com pressa, de última hora, né? Não ia dar tempo de chamar a Patrícia, não sei se a Patrícia estaria disponível, então eu acabei dando a entrevista, não ia perder a oportunidade. E aí, claro, que eu dei aula para a menina, eu fui professor da menina, na Newton Lins, a Bruna. E aí, ela, claro que não me conhecia, claro que o foco fica muito em mim, né? Mas a Patrícia tirou de boa, não deu. Já o Fábio ficaria mais ciumento, porque o filme também fui eu que dirigi, e não sei o quê. Então, essas coisas é o lado meio chato de co-dirigir, mas eu acho que o restante, a co-direção ali mesmo, no trabalho, no set de filmagem, eu acho ótimo. Às vezes, hoje eu não tô com saco de dirigir, então vai lá tu, vai tu. Porque, assim, no caso, esse não é o meu primeiro trabalho que eu faço em dupla, né? Eu tenho uma longa parceria em dupla
com a artista Isabel Lofgren. São 20 anos trabalhando juntas e e ela mora em Estocolmo há alguns anos, então a gente tem trabalhado online, a gente já editou, nós temos 2 livros publicados, assim, trabalhando online, você pode imaginar os fusos horários, e assim, um dos nossos últimos trabalhos foram 5 montagens em 5 exposições, em 5 cidades brasileiras, e às vezes ela não pode vir, eu fico montando online e ela online, eu tirando dúvida, e assim, então eu tenho essa experiência. Mas todo mundo assim, fala de um não nem seu, sempre mas é fácil, né? Fala de um ego que tem no cinema muito forte, as pessoas acabam desenvolvendo um ego muito grande. E eu até percebo isso, não o seu caso, mas assim, o Fábio comigo foi bem assim, essa é uma coisa uma luta meio de egos, entendeu? Assim, que eu acho que é o lado chato. Mas o lado bom realmente é compartilhar a feitura da coisa, a criação da coisa. Realmente é muito bom e é mais tranquilo até, porque você não se sobrecarrega tanto, entendeu? Adoro entrevistas que as pessoas vão falando e a gente vai descobrindo. Existem embates, né? Trabalhar em dupla é lidar com toda a beleza e o melhor e o pior do ser humano, né? Então é tipo, mas isso assim, dá para ser remediado, né? Eu acho que existe diálogo, se existe diálogo, é possível. Eu sei de histórias de pessoas que trabalharam juntas e nunca mais quiseram se olhar, mas não foi o meu caso com o Sérgio ainda, né? E o Fábio tá quase não olhando mais para ele. E assim, gente, para encerrar... Porque para em São Paulo é mais difícil a gente se ver, né? Para encerrar aqui a parte de vocês, eu queria falar sobre o Cine Brasil... Não, Brasil Cinemundi. Vocês foram selecionados. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é o Brasil Cinemundi e o que ele vai contribuir para o filme de vocês. Por favor, Patrícia. Acho que o Sérgio pode falar mais, né? Porque o Sérgio vem aí desse lastro. Eu só queria dizer que eu já estive, inclusive, 2 vezes no Brasil Cinemundi, uma com o Antes do Tempo Não Acabava e a outra com a Terra Negra dos Cauã. Uhum. Né? Nós fomos selecionados, embora fossem 2 ficções. Né? E o que eu acho é que, para nós, com Itacoatiaras, esse fórum veio muito a calhar, porque a gente está na situação exatamente que eles descrevem ali. A gente precisa terminar o filme, né? E eles vão colocar a gente em contato com grandes profissionais do mundo audiovisual que podem se interessar pelo projeto e querer coproduzir, querer ajudar, né? A nós finalizarmos. Então, acho que foi a mão na luva, assim, no caso do projeto do Itacoatiaras, e realmente eles convidam pessoas muito importantes e necessárias do mundo aí, sabe? Eles são gabaritados nisso aí, e quando o projeto chama a atenção, quando o projeto atrai, eles não estão fingindo, sabe? Isso é muito interessante. Então, o Brasil Cinemundi foi uma grata surpresa. Não foi, eu diria que foi uma surpresa, porque eu acredito muito no potencial do filme. Mas, assim, foi muito gratificante a gente ser selecionado, porque a gente vai poder continuar esse caminho, entendeu? De terminar o filme, de buscar mais patrocínio de coprodução. E agora a gente continua com mais um documentário, que é O Clã das Jiboias, do Heraldo Daniel. Heraldo, tudo bom com você? Bem-vindo aqui ao podcast do Cine7. Bom dia, Caio. Bom dia, galera do Cine7, essa galera que faz cinema, que curte cinema, que faz o barulho do cinema na cidade. Bem legal. Heraldo, me fala aí, o que é o Clã das Jiboias? É um projeto que você já está com ele há um bom tempo, né? Nossa, cara, faz um tempo que eu tô com esse projeto, né? O projeto, eu comecei a trabalhar nele em 2015, né? Encontrei com um grande amigo meu que é faixa preta, né? Depois de muito tempo, a gente estudou junto no Marta Falcão, na época de colégio. E aí, esse meu amigo Almério Augusto, que é um faixa preta da Associação Monteiro, a gente resolveu fazer esse documentário que mostra um pouco do lado histórico dos imigrantes japoneses no começo do século XX, vindo para a Amazônia, vindo para a América toda, né? Porque
japoneses queriam ter uma luta que representasse a cultura japonesa, né? Sendo que o jiu-jitsu ele era usado pelos samurais, né? Para defender os feudais e tudo. E aí a Kodokan, né, quis fazer com que o judô se tornasse o esporte que representasse tudo isso, que levasse a cultura japonesa para o mundo todo. E o jiu-jitsu ele é a base do judô, né? Jujutsu. Aí vem o judô, vem o karatê, vem várias lutas que saíram do Jujutsu, que era a arte dos samurais, né? Para defender os feudais. Então, a partir daí, com esse racha, depois que a família Gracie conhece o Conde Koma, né? Que o Conde Koma estava nessa missão de levar a cultura japonesa para o mundo todo. Sendo quando o Conde Koma conhece o Gastão Gracie, que era um empresário do ramo de entretenimento, pai do Carlos Gracie, do Hélio, e que, através desse encontro, o Gastão pede pro Conde Koma ensinar jiu-jitsu para o seu filho mais velho, que era o Carlos Gracie. Sim. A partir daí começa a semente do Brazilian Jiu-Jitsu ser formada, né? A semente começa a ser plantada. Nisso que o Carlos Gracie leva o Jiu-Jitsu para o Rio de Janeiro, em 1920 e 25, quer dizer, aí começa-se a criar o Brazilian Jiu-Jitsu através do Hélio Gracie, que era o irmão mais novo, que era mais magro, tinha problema de saúde, então eles pegaram o Hélio, através do Hélio aprimoraram todo o conhecimento do jiu-jitsu, né? E esse racha entre a família Gracie e a Kodokan fez com que criasse o jiu-jitsu brasileiro. Por quê? Porque eles queriam que o esporte ficasse para baixo, a luta fosse para baixo, o jiu-jitsu mesmo. E a Kodokan queria que o esporte ficasse para cima, que era o judô. Tanto que hoje o judô é olímpico, né? E é um esporte que, ao tempo todo, você tem que arremessar o lutador, você não pode levar o lutador para o chão. Coisa que o jiu-jitsu já faz, que é a luta para o solo. Então, esse racha com a Kodokan fez nascer o Brazilian Jiu-Jitsu, que hoje o mundo todo conhece. Então, começa com essa pré-história, vai para a retomada do jiu-jitsu em 1976, que a gente classifica como retomada, porque depois disso, do Conde Koma e do Satake, que foi um japonês que fundou a primeira academia de judô jiu-jitsu do Brasil em 1915, no Atlético Rio Negro Clube, houve um vácuo nisso, e só em 1976, através do Arthur Neto, que traz o Reison Gracie, que é um dos filhos do Carlos Gracie, para Manaus, em 76, e funda-se a primeira Federação de Jiu-Jitsu do Amazonas. Então, olha que legal, o Carlos Gracie tem um filho que depois de 50 e poucos anos volta para Manaus para ensinar a primeira geração de faixas pretas. Sim, que era Luiz Façanha, Humberto da HBJ, Nonato da Nova União, Guto Monteiro, da Associação Monteiro, que foi a maior campeã. Então, surge a base da luta no Amazonas forte, com essa primeira geração de faixas pretas, né? Sim. Isso é a retomada. Depois disso, tem a explosão do Brazilian Jiu-Jitsu, do Amazonas. E aí já vem o Zé Aldo, já vem o Valide, já vem o Jacaré. Então, a gente mostra também que o Jiu-Jitsu ele é um instrumento de trampolim social. Sim. Não é só uma luta, né? Então o seu documentário ele abrange essa história toda e é focado assim mais na história do jiu-jitsu aqui do Amazonas, é isso? Só para ver se eu entendi direito. É mais ou menos isso?
E é mais ou menos isso. A gente busca falar do jiu-jitsu na Amazônia. É claro que quem é o número 1 do jiu-jitsu na Amazônia é o Amazonas. É o celeiro de grandes campeões, é que produz. O Pará também produz muito também. A gente mostra também o jiu-jitsu no Pará, né? E lá tem o Lyoto Machida, lá tem o Yuri Marajó, lá tem o Davidson, Deus da Guerra. Todos eles saíram do jiu-jitsu e migraram para o MMA, né? Só que o foco do filme não é MMA. O foco do jiu-jitsu é o filme é jiu-jitsu mesmo, né? Então a gente procura contar da pré-história, a retomada e a explosão desse jiu-jitsu para o mundo, né? E faz com que o jiu-jitsu seja o esporte número 1 na Amazônia, não é o futebol. No Amazonas é o jiu-jitsu, o esporte número 1. É engraçado, tu vai em qualquer bairro desse da cidade, Caio, tem 3 academias de jiu-jitsu, 2 academias em qualquer bairro da cidade. Agora, o que faz esse jiu-jitsu ser muito forte? Eu tava falando agora com o Reison Gracie, ele fala que é uma combinação perfeita do biotipo caboclo, né? Com a questão do clima, que é um clima pesado, úmido, faz com que o lutador tenha um preparo físico melhor, né? Sim. E a alimentação, né? Por isso que a gente fala que o jiu-jitsu ele não é só uma luta, ele é um lifestyle, ele tem um, antropologicamente falando, ele está levando a cultura brasileira para o mundo todo. E assim, você falou que o projeto começou em 2015 e agora você está realizando. Em que em pé o projeto está? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, né? Como é que começou em 2015, ele foi evoluindo até chegar hoje onde está? Sim, cara. Caio, a gente bateu na trave várias vezes querendo os recursos para se fazer, porque eu já tinha feito 3 curtas, mas eu não queria mais produzir curta. Eu passei um bom tempo aí também sem produzir, porque eu não queria fazer mais curta, eu queria fazer meu primeiro longa. Então, é um processo mais demorado, né? Você tem que ter recursos para fazer, mesmo sendo um documentário, mas, pô, eu tinha que filmar no Rio de Janeiro, tinha que filmar em Belém, Manaus, então eu tinha que ter esse recurso. E aí veio a Lei Emergencial Aldir Blanc, né? E aí eu já tinha esse projeto desde 2015, trabalhando com Gustavo Sorans, que foi meu mestre na faculdade, né? É um cara que é meu guru. E, assim, tenho um maior respeito pelo brother. É um cara que conhece muito, é um crânio, né? Então ele é essa parte que faz com que organiza as minhas ideias, entendeu? Então o roteiro foi construído comigo, por mim, por ele. Né? A produção executiva do documentário também é do Gustavo, comigo. E aí quem faz o som direto é o Caio Biasi, que já ganhou um festival de cinema com o Rock que o Brasil não viu, como diretor, mas ele está fazendo som direto. E o Erlan Souza, que é sócio do Gustavo, que faz a direção de fotografia, né? A trilha sonora é do Alex e a pesquisa... Alex Gil, a pesquisa do Almero Augusto e o Rio do Eros, que já tem mais de 25 anos de pesquisa sobre o Brazilian Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu brasileiro, desde a sua origem até os dias atuais, né? Então, essa equipe é uma equipe enxuta. Eu procuro fazer esse filme com uma pegada de cinema verité, né? A gente tenta puxar essa escola para dentro do documentário, embora ele seja um documentário esportivo, mas a gente tenta trazer, né, alguma coisa do cinema verité, que é um cinema que eu sou fã, né? E eu tenho certeza que vai ficar um trabalho bem legal. Já está 80% gravado do filme. A gente está com uma dificuldade de gravar o Walid Ismail, que se falar do jiu-jitsu da Amazônia sem falar do Walid, não falou, né? Do jiu-jitsu na Amazônia. Então,
O Valide, ele representa muito esse caboclo, mistura de índio com árabe, com essa mistura que faz o Amazônia ainda ser forte para a luta. Então ele mostra muito. E ele de lutador, virou manager, né? Então hoje em dia ele tem o Jungle Fight, que dá oportunidade para vários meninos aí da periferia de entrar no mundo da luta, dar uma perspectiva. Eu acho que o jiu-jitsu, ele tem isso legal, de te dar uma oportunidade para a vida, além da disciplina, né? Que embora eu não seja muito disciplinado, eu já treinei jiu-jitsu há muito tempo atrás e deixei de treinar. E assim, eu sinto que se eu tivesse feito jiu-jitsu até os dias atuais, eu acho que eu seria mais disciplinado, mais focado, até na minha própria carreira, né? Mas tem tempo para tudo, voltei a treinar agora, peguei minha faixa azul com o Rayson Gracie e agora indo para academia direto. Bacana. E me fala uma coisa, quem são os entrevistados? Eu queria saber, você falou que passou por Belém, pelo Rio, por Manaus. Quem você entrevistou nesse período? E falar um pouquinho também de, assim, você chegou a fazer o filme já durante a pandemia também, né? Como é que foi esse processo para você? Caio, foi difícil, Caio. Porque, imagina, você passa 5 anos atrás do recurso. Você não tem o recurso. Aí quando tu consegue, aí tem essa loucura toda, cara. Nossa, a gente tá passando por um momento, sabe? E a gente tá fazendo a raça, porque o tempo todo é variante nova, é isso, é aquilo outro. Tu fica com medo de sair, de filmar, as pessoas que tu vai entrevistar também. Então foi bastante complicado fazer o filme, mesmo com recurso. Mas na pandemia, né, cara? Foi bem complicado. E eu queria saber, assim, quem é que está entrevistado no filme? Como é que foram essas entrevistas? Teve alguma curiosidade, assim, de bastidor? Cara, foram entrevistados todos os amazônidas que fazem parte dessa história bonita, né? Que a gente quer contar. A gente entrevistou... Se falar de jiu-jitsu e não falar da família Gracie, também não tem história, né? Sim. Eu entrevistei o Rayson Gracie, que foi filho do Carlos Gracie, né? Que é o nosso patrono. Né? A nossa linhagem toda vem do Carlos Gracie, que se fala-se muito no jiu-jitsu, linhagem, né? Linhagem do Conde Coma, linhagem dos Gracie, linhagem disso. A nossa linhagem é Gracie, com o Conde Coma e o Satak, né? Então a gente fala do Rayson Gracie. O Rayson é um cara que é o único da família que é esquerda, porque o jiu-jitsu brasileiro, todo ele é essa direita, desculpa, escrota que tá aí. Para mim não existe, é extrema direita, né? E o Rayson não, o Rayson sempre foi o mais ligado à cultura, o mais ligado à arte, é mais sensível. O Rayson sempre foi dos filhos do Carlos Gracie o mais sensível, o mais ligado à arte, à cultura. E a Rayla Gracie, que a gente entrevistou também, ela representa o empoderamento da mulher na família, porque é uma família com muitos homens, então é uma família em um esporte que machista. Então, a Rayla e o Rayson, eles quebram um pouco essa imagem e falam do pai, que é o Carlos. A Rayla fala muito do Rayson, porque como a Rayla tem um livro que fala sobre a história da família Gracie toda, e lá ela conta muitos segredos que não eram revelados, entendeu? Então, ela não podia muito falar do pai dela, porque ela vendeu o direito para uma série americana que vai falar sobre o Carlos Gracie e a família Gracie. Então, ela fala mais do Rayson, né? Do Rayson. E aí a gente também entrevistou o Carlão Barreto, que é um cronista da luta, o Alonso também, Marcelo Alonso, que
que ele tem é também comentarista do Sport TV, e ele tem uma pesquisa muito bonita. Né? Ele começou fazendo os campeonatos mundiais de jiu-jitsu na década de 90, quando era no Brasil. Ele era fotógrafo, né? Então ele viu essa geração de ouro do Amazonas ganhar muitos campeonatos, o Jacaré, o Xande Ribeiro, o Saulo, ele tem muito registro disso, o Paulo Coelho, que está morando em Austin, nos Estados Unidos. Então, ele dá entrevista, o pai do Lyoto Machida, o velho Machida, que veio imigrando, né, passou 40 dias no navio comendo banana para chegar em Belém do Pará, né, e ter essa história tão bonita, né, que faz com que a gente respeite muito os japoneses que vieram para cá nessa missão. A gente tem uma dívida muito grande com eles. Sim. E, Heraldo, você estava falando que esse é o seu primeiro longa, né? Você veio de 3 curtas e queria fazer um longa. Além da questão do tempo, de duração e tudo mais, né, da diferença básica, mas o que você mais sentiu de diferente durante a realização, durante esse processo? O que foi mais desafiador para você nessa transição do curta para o longa? Ai, cara, foi bem desafiador mesmo, essa que é a palavra. Eu tava meio enferrujado, assim, eu não posso esconder meu passado. Eu já fui muito louco, muito maluco, então perdi muito tempo queimando vela, né? Uhum. Então, depois que eu resolvi focar de novo na minha profissão, na minha carreira, eu tava meio enferrujado, vou te contar. E aí, dentro desse processo, eu fiz umas oficinas em Presidente Figueiredo e Balbina de ensinar conceitos básicos de documentário para eles. Uhum. E aí fizemos 3 curtas em um mês. E eu vou te falar que esses 3 curtas que eu dei aula e a gente produziu me fizeram dar uma oxigenada na cabeça e ter controle de direção antes de ir para o Rio de Janeiro filmar, porque eu estava indo para uma outra cidade. É uma primeira produção grande. Então, eu acho que esses curtas, né, nesse período, antes de filmar, me deram essa musculatura de desafiar e saber que eu poderia chegar onde eu queria. Tá entendendo? Sim, sim. Compreendo. Foi bem legal esse processo. Pô, bacana. Então, assim, Heraldo, como é o filme, você tem uma previsão de quando vai lançar? Porque eu aposto que os fãs do Jiu-Jitsu aqui que estão escutando a gente, estão nos vendo, devem estar ansiosos. Você tem uma previsão de quando vai lançar? Qual é o teu plano para que o filme chegue às telas, chegue ao público? Sim, a gente reuniu até essa semana, eu com o Gustavo, como o Gustavo faz a executiva junto comigo, e o Almério, a gente teve uma conversa e decidiu lançar o filme em março do ano que vem. Pô, bacana. A gente vai finalizar ele até o dia 30, que é o prazo que a gente tem que entregar os projetos da Aldir Blanc, 30 né? de agosto, você fala. 30 de agosto, né? Sim, sim, sim. Ai, meu Deus, eu pensei que fosse 31 de dezembro. Ah, não, isso que eu queria saber, é 30 de agosto ou 31 ou é no final do ano? Não. Final do ano. Ah, tá, sim, tudo bem, quase você morre agora, tem um infarto. Pois é, fiquei até preocupado, ainda mais filmando assim e tal. Mas tranquilo. Mas aí a ideia é lançar março do ano que vem, é isso? Março do ano que vem, como que a gente fez a estratégia? Até o final do ano, a gente fecha ele, corre atrás de alguns patrocínios para fazer o lançamento. Sim. Né? E aí, em março, para não ficar com um filme como 2021, se a gente vai lançar ele até o final do ano, então é melhor jogar ele para 2022 e ele ter um ano de vida, né? Sim. Mas a estratégia seria colocar ele em 2 festivais de documentário que tivesse no mundo e depois passar ele direto para o streaming.
é um projeto muito comercial. Ele tem um apelo muito, muito comercial. Então, a gente quer passar ele direto para o streaming. Vender ele para um Amazon, para um Netflix ou para uma nova plataforma de aluguel de vídeo que a gente está pensando também. A gente se faz isso porque é mais rentável para quem produz. E as estratégias de divulgação do filme, né? A gente quer fazer uns teasers com os atletas mais famosos. Cada atleta desse aí tem 200 mil seguidores. Se a gente faz um marketing de rede, né? Sim. Com os lutadores, dando um teaser para cada um deles, 5 lutadores, cada um com 200 mil seguidores, dá 1 milhão de pessoas que vão estar sabendo do filme. E ele é muito específico, ele vai trazendo essa rede pra gente, entendeu? Sim. E é um público muito, muito cativo, é um público que gosta muito, procura muito, então a gente está buscando levar ele para esse lado comercial mesmo do streaming. E dos documentários, agora chegou a vez da animação. Eu estou aqui para falar com o diretor de Adeus, Querido Mandi, o Bruno Vilela. Tudo bom, Bruno? Tudo bom. Beleza, cara? E aí? Beleza, tudo bom. Você está onde? Está em Manaus? Está em Brasília? Eu tô em Brasília, cara. Tô em Brasília. E com esse lance da pandemia, não tenho ido muito a Manaus, mas produzindo em Manaus e tudo, e pretendo ir ainda esse ano, talvez. Que bom, já tá vacinado, né? Tô, mas primeira dose, segunda dose ainda não. Ah, então daqui a pouco chega. Bruno, vamos falar então de Adeus, Querido Mandi. Eu queria que você falasse sobre o filme. O que é o filme, a história que ele conta, por favor? É uma animação, como eu já deixei claro aqui na nossa introdução. Então, o Mandi, ele surgiu de uma história que a gente adaptou a partir do mito, né, do Urashima Taro, que é folclore japonês e tal. Tem várias... tem adaptações, inclusive, né, para animação e algumas releituras. Inclusive a Tartaruga Vermelha, né, também poderia ser uma releitura e tal. E acaba que é uma tradição, assim, de adaptar o Urashima Taro, né, para várias leituras. E a gente pensou eu pensei, né, de início, numa história que adaptasse para a realidade do Alto Rio Negro, né? E aí a gente ficou, né, pensando em possibilidades e tudo, e aí a ideia era, né, não sei contar muito da história, mas a ideia era que a gente então conseguisse localizar historicamente na Manaus, na verdade, dos séculos XVIII e depois a Manaus atual, né? Porque tem esse salto temporal, né, na história do Urashima Taro, e aí a gente localizou, na verdade, cultura do Alto Rio Negro, mas Rio Negro, Baixo Rio Negro, no Amazonas, em Manaus, e aí escolhemos um indígena manaós, né, para protagonizar a história que se passa no século XVIII, na época da Guerra dos Manaus, né, quando na ascensão e já a queda do Ajuricaba. Então a gente tinha todo um contexto, né, que a gente foi pensando junto, depois quando eu levei o projeto para Rizoma, e de fato de trazer mais elementos da cosmologia do Alto Rio Negro, mitos sobre a origem dos peixes, relacionar isso com o universo do mito do Urashima Taro, que também se passa no mundo subaquático, só que aí seria no Japão, no Oceano, né, Pacífico e tal, mas aí a gente transpôs para o mundo subaquático do Rio Negro. Mas aí, né, aquela coisa, curta-metragem e tal, né, a gente foi reduzindo, ficou uma história mais original mesmo ali, com suas peculiaridades.
E é isso, a história de um pescador que ele um dia, em Manaus, que tá convivendo ali na Guerra dos Manaus, com a opressão, né, das tropas de resgate que ocupam o forte, né, São José da Barra do Rio Negro. E aí um dia ele está pescando e ele encontra uma tartaruga presa numa armadilha de pesca, e a tartaruga começa a falar com ele. E aí ele conversa com a tartaruga e salva a tartaruga, e aí ela convida ele, como gratidão, ela convida ele para conhecer o mundo subaquático do Rio Negro. E aí a história acontece a partir daí, né? E, Bruno, na concepção visual, como é que você pensa, como é que vai abordar a construção de trazer, levar isso para a tela, levar a fazer essa animação? Como é que isso vai sendo trabalhado? Como é que você vai encontrando os tons, a forma dos personagens? Como é que você estrutura isso antes de aí animar e tudo mais? Como é que você pensa esse processo? Poxa, então, eu tive, né, meu primeiro contato com a produção da animação no mezanino, né, a gente fazia animações, assim, institucionais, e quando trabalhei no Nova Amazônia, depois no Indie Presente, tem vários trechos com animação. Conhecemos o trabalho da Lightstar, lá de Santos, já conhecia, sim, porque é uma produtora tradicional, né, de animação, que fez História de Amor e Fúria, né, que ganhou a Nessie e tal. Agora finalizou parte do Space Jam 2 e tal. E aí eles fizeram a vinheta de presente, né, pra gente. Uhum. E aprendi muito, né, era só espectador mesmo. Aprendi muito e fiz o mezanino, resolvi fazer o mezanino, na verdade, por uma vazão, assim, uma vontade de expressar uma história e um audiovisual mais lírico, né, que eu também tenho esse contato com a literatura, e o mezanino foi meio que essa experimentação, e foi para a animação por isso, né, que a gente achou que seria, eu achei que seria mais viável para contar a história, que na verdade ela é bem lírica, né, bem poética. Sim. E aí, por causa do mezanino, o Cambará e os meus sócios e eu particularmente entrei um pouco nesse universo. Então eu já fiquei pensando em fazer outras, apesar de ter sido muito difícil, de ser difícil fazer animação no Brasil, no Amazonas, enfim, e ser mais difícil ainda fazer animação quando você não desenha, né? Eu não desenho. E aí é até um pouco frustrante, um pouco. Mas assim, eu me abri, né, para esse universo, e aí eu quando pensei na história do Mandi, pensei que realmente não seria possível se não fosse animação, né? Acho que era uma história já para animação, com todo esse universo mítico, né, retratado e tudo, né, e saltos temporais. Então, se fosse uma ficção, seria uma coisa super grandiosa, assim, em termos de orçamento, e não rolaria, né. Sim. E, assim, a criação foi... pela experiência do mezanino, eu comecei já a entender um pouco de algumas técnicas e tal. Tinha já pensado que o 2D que a gente fez digital já não seria tão legal, que era legal alguma coisa mais tradicional. Aí fui estudando algumas referências. E aí a gente decidiu por fazer no Tradigital, né? Um desenho feito à mão e digitalizado depois. Isso com a ajuda assim, do Marcelo, que tá aí, que fez a vinheta do Indie Presente, depois dirigiu comigo o mezanino, e aí, no caso do Mandi, fez os concepts, né, dos personagens. Sim. Então, já trocando com o Marcelo, Gustavo também, né, porque o projeto do Mandi é da Rizoma, né, a produção principal ali.
Então, fomos conversando, vendo as animações que a gente gostava, e claro, a gente sempre esbarra na questão do orçamento, né? Porque também foi Prêmio Manaus, né? E aí o orçamento era bom, é bom, muito bom para ficção, mas realmente para animação funciona muito bem quando você tem uma história, às vezes, bem assertiva, né? E mais bem assim organizada, às vezes sem diálogos. Isso é uma das coisas que eu também tô aí experimentando, aprendendo. E a gente teve esse desafio aí no Mandi de fazer uma história bastante épica, né? Com muitos saltos temporais e personagens, cenários de diferentes Manaus. Então, foi complicado, mas a gente optou por uma estética, então, assim, fizemos o desenho à mão, mais aquarelado, ele tem um movimento mais fluido, né, porque é feito à mão do que o mezanino, que é mais chapadão, né, e mais... Ele tem mais movimento, só que assim, tem muitas cenas paradas, uma coisa mais contemplativa, uma coisa de anime, assim, anime mais de B, né, assim, pouco movimento e tal. Então, a gente tinha até um pouco isso no começo, de querer fazer um diálogo entre algumas linguagens artísticas visuais japonesas, como, por exemplo, a estamparia do ukiyo-e. Aí a gente tem um setup, inclusive isso é uma coisa que a gente nunca, não sabe o que ele vai fazer, nunca falou para ninguém e tal. A gente tem toda uma introdução que a gente fez para o Mandi, que contextualiza a questão da Guerra dos Manaus. E aí a gente fez como se fosse desenhos de ukiyo-e, né, estamparias assim, que aí eles são estilo, a câmera se move neles, mas eles não se mexem. E tem um narrador, que é o André Baniwa, narrando, né? E só que decidimos não usar, estava muito longo, e era uma coisa que funcionaria para um longa, né? Mas para um curta, ela perde né? Você fica lá 2 minutos assistindo, você já acha que o curta já é aquilo, né? É aquilo, né? Então a gente tirou e pretendemos divulgar aí depois, não sei, como alguma coisa de divulgação do Mandi ou fazer uma outra coisa em cima disso, ainda não sabemos. Mas aí O filme, ele é todo no idioma Baniwa, é isso? Como é que foi essa construção do roteiro? Como é que foi chegar nesse... quais são também os dubladores? Como é que foi esse processo para você? Cara, então, isso foi legal e acho que isso foi muito, muito bacana. Até mais assim, politicamente, né? Porque a gente, quando escreveu a história, e aí imaginando o mito, né, tinha mais a presença dos mitos do Alto Rio Negro. E aí, como eu estava querendo falar dos Manaus, apesar de assim, não ser uma história sobre a cultura Manaus, né, e é uma cultura que enfim, né, possui um idioma, a cultura, ela meio que se perdeu, entre aspas, né? E então a gente tentou localizar algumas coisas e por ser tronco aruaque, né, os Manaus falavam uma língua aruaque, não há um consenso assim total, mas entre os linguistas, mas o Baniwa é a língua aruaque, né, mais assim, né, falada no Alto Rio Negro. E julgamos que seria uma língua mais próxima, né, do aruaque falado pelos Manaus. Tem aruaque da América Central a Argentina, ao sul da América do Sul. São vários, é um tronco, né? Por exemplo, os Pareci, na Uninauê, falam aruaque, lá no Mato Grosso, é outro aruaque. Mas como os Baniwa estavam perto, né, provavelmente, talvez, e muito possível, que sejam descendentes, né, dos Manaus. E aí a gente pensou, não, vamos fazer em Baniwa,
para ficar até mais verossímil, né? O indígena conversando com a tartaruga, né? Ela enquanto sujeito também. Nada a ver em português, vamos fazer em Banil. E então foi essa ideia, era um desafio também porque não tinha um curta feito todo em Banil, assim tem, né, docs, assim, mas ficção não, né, e nem animação. E aí a gente escolheu então Banil, e aí foi um desafio encontrar atores, né, porque aí não são só atores, né, porque seria um pessoal para trabalhar com voz, é muito difícil, né? A gente, na verdade, não existia, né? A gente pensou no André, que é uma liderança, né? Intelectual, política dos Banil, e o André topou. A gente tinha imaginado que o André faria essa narração inicial da contextualização da guerra e talvez a voz o pai do Mandi, e foi o que, né, já pensávamos nisso antes. Aí queríamos encontrar mais dois Baniwas, né, para fazer a tartaruga, a Ipil, e o Mandi. Não eram atores, né, assim, já tinham trabalhado com várias, trabalham na cultura. E aí, então, aí a gente gravou eles, fizemos toda aquela direção de voz ali na hora, né, assim, foi assim uma coisa bem experimental. Quem assiste, por ser um idioma indígena, a gente vê com certo distanciamento assim, até pensa assim, poxa, de repente eles falam com esse ritmo, né, com essa entonação, e às vezes a gente acaba aceitando mais, mas só que foi difícil assim para interpretar e tal. Ficou uma coisa... E aí a gente, no fim das contas, tentamos, não vamos interferir tanto, né? Vamos deixar eles fluírem, né? Para não ficar também muito forçado. E, Bruno, a gente agora está vendo Stoneheart, que é uma produção da Petit Fabrique, que está representando o Amazonas no Festival de Gramado 2021. Falamos até no podcast com o Humberto Rodrigues no podcast passado sobre as novidades do cinema amazonense. A própria Petit Fabrique, ela vem fazendo a Lupita no Planeta de Gente Grande, que é uma série também premiada. Tivemos o Leonardo Mancini, que fez a última balada de Romanches, ele já está até com um novo projeto agora. Primeira também. Animação, né, assim, amazonense. Exato. Eu queria saber de você, desse momento da animação amazonense, quais são os caminhos que você sente que a animação ela pode trazer para o audiovisual amazonense, e quais são hoje, o que você sente que são os principais entraves para o desenvolvimento maior ainda do setor aqui no Amazonas, aqui em Manaus? Cara, eu fiquei super feliz aí com a produção, essa produção recente, e assim, eu acho que é uma produção que, da mesma maneira que, aí eu vou fazer uma autocrítica também, da mesma maneira que eu acho que a gente ali se conectou com o pessoal de São Paulo e tal, essa galera também já tem um movimento assim, que já é um movimento mais nacional, e eu acho bacana. Mas assim, eu não sei ainda, sinceramente, o quanto isso movimentou o mercado. Também me parece uma coisa que ficou focado ali, né? E ainda me parece um pouco difuso, assim, como as nossas produções agora de animação, apesar da Rizoma, né, ser muito atuante e tal, a gente agora, Cambará, retomando produção com o Rastro dos Bichos, né, a série documental que a gente está fazendo, né, para TVs públicas também. E então, assim, eu acho que dá uma perspectiva claro, para a galera nova produzir, que não tinha, e produção comercial, que é muito importante, né, porque a animação tem esse apelo, né, comercial, série, de fazer série infanto-juvenil, como a Lupita e tudo, e trabalhar produtos, marcas, isso é importante para o mercado.
Agora, realmente, eu precisa de um estudo melhor, assim, para saber o quanto isso está dialogando com as ficções e com o pessoal. Eu estou um pouco por fora, até pelo momento que eu estou, não me sinto apropriado para dizer que também em Brasília, aí afastado há uns 3 anos. Agora, o que eu acho que a animação falando de um modo geral, eu acho que é super interessante para a gente, que é uma coisa que eu sempre falo, para a gente discutir fazer esse diálogo, né, do mito e da história, né, e da indigeneidade, a modernidade. Isso, a animação é importantíssima nesse universo amazônico, né, para colocar essas questões, mesmo que não seja, os amazonenses não se sintam mais obrigados a fazer algo pretensamente amazônico, sei lá, ou endógeno, assim, mas eu acho que as histórias amazônicas, tudo, mesmo que elas sejam descoladas do universo mítico, colocadas numa situação moderna, enfim, ou num contexto atual, eu acho que a animação tem esse potencial e de traçar de fazer, trabalhar com múltiplas paisagens, texturas, né, estéticas. A animação, ela propicia um pouco isso. Agora, realmente, eu acho estranho, ainda não sei o diálogo muito que tem disso com a ficção, que a ficção é uma ficção amazonense super, a ficção live action, né? Sim. Super desenvolvida, né? Super prolífico, né? A produção. Eu não sei como é que a galera está se conectando aí ainda nas criações e tal. Mas eu acho que é frutífero, né? Frutífero, né? Sim. E para fechar, Bruno, eu queria saber de ti, qual é agora o caminho do Adeus Querido Mandi? Vocês estão lançando em festivais, vão fazer alguma sessão quando a pandemia já der uma boa arrefecida? Vocês pretendem fazer uma sessão aqui em Manaus? Como é que está esse processo para que as pessoas possam ter acesso ao filme? Então, a gente vai fazer uma sessão em Manaus, a gente queria fazer ainda esse ano, não sabemos como vai ser ainda. Estamos nos festivais já, lançamos nos festivais, ainda não fomos selecionados em nenhum, lançamos agora em julho, né, nos festivais, demorou para sair CPB, tudo isso, e a ideia é isso, passar em Manaus, exibir em Manaus, e depois exibir em TV pública, né, e tal. Eu tenho uma ideia, assim, que não é nada ainda fechado, mas de repente, dependendo da resposta, fazer um longa, talvez, com essa história mais desenvolvida, claro, com subtramas, né, e inclusive, né, com mais respiro, né, assim, enfim, e com um trabalho gráfico também mais cuidadoso, mas aí também depende de recursos, tá difícil, né? Mas é mais ou menos a gente está ainda bem no começo, né? Foi uma parceria interessante com a Rizoma, porque já é uma parceria muito orgânica, né, com o núcleo, né, que a gente tem, que a Rizoma toca de desenvolvimento de projetos, que também tem um projeto de animação, né, que é o Drapejo, animada. E a gente estreitou, de fato, essa relação mais com a Rizoma, e eu e Juliana, né, na Cambará, trabalhando com Gustavo, Erlan, né, Márcio Souza, Denilson Banila, enfim, tinha o Roberto Evangelista, no começo faleceu, né, infelizmente, tinha um projeto dele que a gente acabou abandonando, e aí foi muito bom, foi um fruto também dessa relação. As conversas, não é um projeto do núcleo, mas se talvez não tivesse o núcleo, a gente não teria, né, feito essa produção junto, né, com Gustavo e Erlan. É isso. Para saber mais informações, críticas, artigos, reportagens sobre o cinema do Amazonas, acesse o nosso site cine7.com.br.
Lembrando também que os podcasts são sempre às quartas-feiras, divulgados no Spotify e também no nosso canal no YouTube, a partir das 19 horas, horário de Brasília, 18 horas aqui de Manaus. A gente se encontra até o próximo podcast. Tchau!